Olá, você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista, que hoje apresenta estudos sobre a paranormalidade. E quem nos fala mais sobre o tema é o professor e pesquisador da Universidade de Brasília, Álvaro Tronconi. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Bom, para que o telespectador entenda um pouco do nosso tema, eu queria que o senhor explicasse para nós o que são fenômenos paranormais. Bom, fenômenos paranormais, de uma maneira simples, são aqueles fenômenos que fogem a tudo aquilo que a ciência convencional está acostumada a lidar ou que não existe ainda uma explicação convencional, plausível dentro dos princípios cartesianos que lastreiam a pesquisa no momento atual. Então, eu diria que o mais fácil para que a gente possa entender os fenômenos paranormais é citar alguns exemplos. Então, se nós falarmos de movimentação de objetos através da mente, premonição, fenômeno de vidência, possíveis curas, autocuras, isso é que nós poderíamos chamar de fenômenos paranormais. Mas um setor da ciência estuda isso, tem dentro dos cânones ou do esquema da ciência Correto. Oficial. Não existe um setor que Correto. estuda isso? A ciência que estuda a paranormalidade é hoje conhecida como a parapsicologia. Então, a parapsicologia aplica uma metodologia científica, acadêmica, nos eventos ditos paranormais. Uhum. E como é que eles são estudados? Por exemplo, esses fenômenos que o senhor citou? Bom, na verdade, existe uma certa dificuldade para determinados eventos serem estudados pelo corpo acadêmico. Principalmente se nós pensarmos por exemplo, movimentação de objetos, o efeito poltergeist. O que são efeitos poltergeist? Efeitos poltergeist são, fazendo uma tradução meio grosseira do alemão, né, para o português, efeito poltergeist é os chamados espíritos brincalhões. Ou seja, de alguma maneira, para quem realmente não está participando do evento, olhando de fora daquela cena, parece uma brincadeira, onde existe movimentação de objetos, objetos se movimentando dentro daquele recinto, objetos sendo lançados naquele recinto, aparição de, às vezes, alguma imagem. Então, esses eventos que têm o que nós chamamos de telecinesia, a movimentação sem causa aparente de um determinado objeto, está classificado dentro de efeitos poltergeist. Uhum. Bom, o senhor ia me explicando quais são as dificuldades que existem para estudar esses fenômenos. Por exemplo, no caso do efeito poltergeist, a não ser que a gente tenha uma situação em que isso está ocorrendo com frequência, então é onde você pode deslocar uma equipe e aguardar naquele local a manifestação do evento. Porque se nós formos pensar na metodologia científica, o que nós estamos querendo para que a gente tenha uma comprovação é que o fenômeno seja repetitivo. Então, é muito difícil em determinadas situações... Isso faz parte da metodologia científica convencional. Faz parte da metodologia científica convencional. Você chegar num determinado local e esperar que alguns fenômenos se repitam várias vezes para que você possa, então, elaborar uma teoria e fazer a verificação experimental daquilo. Então, essa é uma coisa difícil. A outra, eu diria que difícil para a ciência, é se nós pensarmos em premonições. As premonições, elas são relativamente difíceis de ser comprovadas quando
é uma premonição que ela é feita para um tempo muito longo. Então, existe vários fatores. Às vezes, ela não acontece exatamente como aquele sensitivo fez a previsão. Isso é uma coisa relativamente difícil. Uma outra coisa que também traz algumas condições de fronteira muito mais complexas do que a gente lida no mundo físico, é quando um sensitivo vai falar sobre uma pessoa. Então, o sensitivo aborda sobre a personalidade dessa pessoa, aborda fatos ditos espirituais, pode falar em dores no corpo da pessoa. Isso existe uma dificuldade extra na interpretação desses fenômenos, até porque a gente poderia classificar os seres humanos quando eles estão mediante um sensitivo, um tarólogo, um médium, pessoas que trabalham nessa área. Você poderia classificar o seguinte: tem aquelas pessoas que a tendência delas é sempre confirmar o que uma pessoa dita paranormal está falando sobre ela. E tem outras que, mesmo que o sensitivo esteja acertando a maioria das coisas que ele está falando, né, dizendo sobre aquela pessoa, coisas que ele não conhecia, muitas pessoas têm, por princípio, negar tudo aquilo que está sendo afirmado pelo fato dela pensar na impossibilidade de alguém dizer alguma coisa a respeito dela sem algo que estaria assim, praticamente fora da maneira dela pensar ou da maneira dela enxergar o que é ciência. Então, esses fenômenos e muitos outros têm uma complexidade muito maior, eu diria, a condição de fronteira muito mais rica. Então, existe uma dificuldade grande para você falar em acerto, sei lá, de 90%, 100%, como a gente esperaria, por exemplo, no mundo físico, estudando física de algum objeto, de algum evento. Bom, fora essa questão da metodologia científica convencional, existe também um pré-conceito, né? Um conceito anterior da ciência oficial. Correto. Por quê? Porque são fenômenos que não são catalogados dentro da visibilidade? Seria só isso? Não, na verdade, o que a gente percebe na história da evolução da humanidade é que nós temos uma certa dificuldade quando um fato novo se apresenta e toda a humanidade, todo um grupo acadêmico, científico, tem que, então, provocar uma mudança. Tem que abandonar alguns conceitos alguns paradigmas para depois incorporar novas realidades. Então, existe essa dificuldade muito grande. Eu diria o seguinte: é inerente ao ser humano essa dificuldade. Mas esses fenômenos não são catalogados na história há muito tempo? Os reis da Babilônia, do Egito, não usavam isso? Eles são catalogados na história. Se a gente fazer uma leitura mais crítica sobre os eventos bíblicos, a gente vai perceber que muitos daqueles fenômenos ali podem serem, né, muitos daqueles eventos, ser catalogado como um fenômeno paranormal, correto? Mas a questão que nós estamos abordando é o seguinte: qual foi o protocolo usado, né? Qual foi a condição acadêmica, cientificamente aceitável, quando se registrou aquele evento? Então, na maioria das vezes, o que você está falando está correto, porque a gente tem uma gama relativamente diversificada de eventos que nós poderíamos dizer paranormais. O que nós não temos é que condições foi registrado este evento. Então, o que se tenta fazer? O que se tenta fazer é o que desses fenômenos, que categoria de fenômenos eu posso trazer para o mundo acadêmico
e usar os princípios que regem a nossa ciência atual para que eu possa tirar algum resultado que seja academicamente aceitável. A descoberta do universo subatômico e todas as consequências energéticas que isso implica não ajudaria a entender ou catalogar melhor os fenômenos paranormais? Eu acredito que o fato de nós descermos a estruturas atômicas, a estruturas menores do que a estrutura atômica, vai gerar uma possibilidade de realizarmos algum experimento onde eu, hipoteticamente, canalizo energia e tento alterar algum fenômeno físico que é palpável, que é algo registrável, através de uma intenção mental. Então, quanto mais eu desço na intimidade da matéria, quanto mais eu vou no mundo quântico, eu tenho, então, a possibilidade de realmente produzir, entre aspas, um efeito poltergeist em partículas subatômicas apenas com o meu pensamento. Isso realmente abre a possibilidade de você realizar experimentos onde a gente seja capaz, então, de determinar experimentalmente uma possibilidade de você alterar um evento físico com um processo mental. Isso porque a cada vez que eu vou descendo no mundo atômico, eu também vou trazendo a tecnologia para fazer a detecção daqueles fenômenos. Uhum. Então, se nós normalmente não somos capazes de mover uma caneta com algum processo mental, possivelmente nós poderemos movimentar alguma coisa na escala subatômica. Então, a tendência da ciência é chegar num determinado ponto em que eu possa provar ou definitivamente dizer que tais fenômenos não existem. Bom, saindo desse universo tão abstrato que é a ciência e a física, né? Vamos voltar aqui para a nossa realidade. A paranormalidade é um dom? Quem tem a capacidade de premonição, de mover objetos, enfim, de ser o agente causador desses eventos paranormais, é uma pessoa privilegiada ou qualquer pessoa pode fazer isso? Ana, quando a gente conversa com as pessoas sensitivas, paranormais, médiums, que se dizem xamãs, pai de santo, o que nós percebemos é que muitos deles passaram por um processo de aprendizagem. Um treino. Então, eles passam por um treino, como, por exemplo, de conhecimento, eu diria quase que popular, que os kardecistas normalmente eles passam por um determinado treino, participam daquelas sessões deles de energização, de cura, estudam vários anos. Então, aparentemente, é muito mais uma potencialidade da mente humana e é treinável. E existe também uma outra possibilidade, já que nós estamos falando se é um dom ou não, que é uma vertente genética. Hoje em dia já se pesquisa que, já pensando, lastreando a pesquisa na linhagem genética, uma vez que existem famílias onde o número de sensitivos é muito maior do que a média que a gente encontra na população, é maior, muito maior do que numa família. Você tem família que ninguém apresenta nenhuma sensitividade e tem famílias que
quase todas as pessoas naquela família são sensitivas. Então, eu dentro da minha maneira acadêmica de estudar, de abordar esses fenômenos, eu trabalho com a hipótese de que existe a possibilidade genética, de você geneticamente vir já com aquela potencialidade latente e que você possa, então, trabalhar e desenvolver um nível muito mais sofisticado de quando a pessoa era uma criança. Professor, o Brasil parece ser um celeiro de fenômenos paranormais. Como é que é isso no resto do mundo? E eu vou pedir à senhora para responder após o intervalo. Aguarde um instante só, nós estamos conversando com o professor e pesquisador da Universidade de Brasília, Álvaro Tronconi, sobre os estudos a respeito da paranormalidade. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje o professor e pesquisador da Universidade de Brasília, Álvaro Tronconi, que nos fala sobre os estudos sobre a paranormalidade. Professor, no bloco anterior eu perguntei se o Brasil não era um celeiro, né, de efeitos, de fenômenos paranormais, e como é que é a gente em relação ao resto do mundo? Olha, Ana, eu tive algum tempo morando fora do Brasil e a viva percepção que a gente tem é que o Brasil realmente é um celeiro desses fenômenos paranormais. E eu, aqui pensando comigo mesmo, talvez essa miscigenação, o fato da grande influência dos povos africanos, dos povos indígenas, que faz parte da cultura dele, lidar com algum desses fenômenos, provavelmente isso tenha dado uma contribuição muito grande para que nós tivéssemos a liberdade de conviver, de perceber e, às vezes, até mesmo de produzir algum desses fenômenos de forma consciente. Bom, seguindo a sua teoria, o senhor estava conversando no bloco anterior, se nós pensarmos em questões de hereditariedade, perfeito, né? Porque nós temos dois povos, né? Que integram a nossa raça. Correto. Com capacidade de produzirem fenômenos paranormais. Exato. Isto tem muito contribuído para que a gente tenha esse número relativamente alto de pessoas sensitivas trabalhando na área em todo o Brasil. Você vai lá no sul do país, é assim, no Nordeste é essa mesma maneira. Nós temos pessoas do mundo inteiro vindo atrás, né, dos nossos sensitivos, dos nossos médios, à procura de ajuda. Atualmente eu estou fazendo um curso à distância na Universidade de Edinburgh, na Escócia, e no curso os alunos, que são maioria europeia, eles dizem o seguinte, que não existe mais médios como existiam antigamente. Lá. E na a Europa. Verdade é que é lá, né? Lá é que praticamente
desapareceram os médios, os grandes médios, mas aqui no Brasil a realidade realmente é bem diferente. E o que é interessante observar é que não importa a opção religiosa, né? Assim, os evangélicos têm rituais de desobsessão, né? Que é uma capacidade energética do agente, os católicos, os umbandistas. Exatamente, é independente da religião. O que nós podemos observar num levantamento é que não depende da religião daquela pessoa que apresenta os fenômenos paranormais, é independente do seu nível social, do nível cultural, se ela está numa situação geográfica, né? Ele independe da posição geográfica, independe se essa pessoa está convivendo dentro de uma massa populacional muito alta ou não. É algo que realmente é intrínseco à natureza do ser humano. Não dá para dizer que um determinado local influencia mais ou menos os fenômenos paranormais. O que a gente tem de alguns estudos é mostrando que durante a lua cheia realmente a atividade psíquica do ser humano aumenta. E durante as explosões magnéticas solares, também os sensitivos apresentam o maior número de fenômenos. Isso é algo que já é estudado e comprovado. Bom, se as luas influenciam nas marés, por que não influenciariam nos seres humanos? E aí eu pergunto, isso misticamente aqui falando, né? Aí do ponto de vista científico, qual é a explicação científica para o efeito da lua cheia? Olha, provavelmente deve ser algo parecido com a influência solar sobre nós. Se nós for pensar pelo lado científico, tem que ser uma influência nas marés, a gente sabe que é uma influência gravitacional, talvez na lua cheia, algo que pode estar vindo do Sol e a maior reflexão sobre a Terra no momento da lua cheia. Tá? Então, nós temos que pensar necessariamente em algo do tipo ondas eletromagnéticas, para que a gente possa classificar, tentar uma explicação científica para esse fenômeno. Bom, mudando um pouco o rumo da conversa, o senhor dirige o Núcleo de Estudo dos Fenômenos Paranormais da Universidade de Brasília. Correto. Eu gostaria que o senhor contasse para os nossos telespectadores o que o núcleo está pesquisando, que conclusões já chegaram nos estudos. Tá. Nós temos